às vezes colocam o pão como um pecado e acham que bolachinhas, que alimentos industrializados são melhores porque são mais leves, é uma quantidade menor. Mas, por exemplo, 10 bolachinhas, você comeu praticamente quase 2 pãezinhos. Preciso disso, preciso de um medicamento para minha... vive seu medicamento. Preciso de um medicamento para me deixar animado, preciso de um medicamento para controlar a minha ansiedade, preciso de um medicamento para melhorar o meu sono. Aí se esse medicamento melhora o meu sono, de manhã eu não tô bem, então eu tomo um outro medicamento pra... Não, na verdade, qual que é a tua queixa principal? O que seu corpo não consegue controlar? Então, com alimentação, com qualquer outra coisa que a gente queira mudar, tem que ser assim, entender que a gente vai cair, mas que a gente tem que levantar. E aí, gente, como é que é? Tudo bem? Grande abraço, muito obrigado aí porque você já está com a gente por aqui. Nós estamos chegando com mais um episódio do Café com Manteiga. E hoje o nosso papo é bacana porque nós vamos falar de saúde, né? Todo mundo hoje... Eu vejo assim que as pessoas estão mais ligadas à saúde. As pessoas hoje estão mais preocupadas com a saúde. Basta dizer que quando eu saio cedinho para o trabalho, eu vejo as pessoas correndo na João Pinheiro, coisa que não acontecia anos atrás, né? A gente vê as pessoas de bicicleta, a gente vê as pessoas indo para academia, as pessoas fazendo pilates, fazendo musculação, fazendo crossfit, as pessoas cuidando, da mente, né? E é exatamente isso que nós vamos falar. E para isso, eu estou recebendo aqui a Maísa Carvalho Oliveira. Ela é nutricionista clínica, ela é especialista em nutrição esportiva e saúde da mulher. Preste atenção aí, viu, minha amiga? Bem dirigido para você, tá bom? E ela veio bater um papo com a gente aqui, vai contar tudo para a gente, nós vamos falar de esporte, nós vamos falar de saúde mental, nós vamos falar de tudo. Você vai ser um papo, uma conversa que é de bastante interesse para você. Então, eu espero que você, se conseguir, fica o tempo todo com a gente aí. Nós estamos em todas as plataformas, estamos no Spotify, na Deezer, no YouTube, no Instagram, no Facebook, estamos por aí. Você acessando Café com Manteiga Podcast, você está junto com a gente. Daí, se puder compartilhar, se inscrever, claro, compartilhar, acionar o sininho para que toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber aí, tá bom? E compartilhando, você está ajudando o nosso trabalho a ir para frente. Isso é muito importante para nós e, consequentemente, vai ser importante para você também, tá bom? Então, é isso aí. Maísa Carvalho de Oliveira, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer poder dividir um pouquinho da minha experiência, da minha vivência com a nutrição, contextualizando, sabe, Manteiga, tudo que você já falou, né, na minha apresentação. Eu sempre gosto de deixar claro, de contar rapidamente um pouco da minha história. Fica à vontade. Porque, na verdade, não fui eu que escolhi a nutrição me escolheu. Né? A minha primeira formação seria comunicóloga. Eu fazia relações públicas antes de entrar para a nutrição. E através de uma experiência pessoal, onde eu tive uma perda de peso aí de quase 20 quilos, somente com mudança de hábito alimentar e com atividade física, que eu comecei a acreditar na alimentação como transformadora de vidas. Aí, profissionalmente, você mudou o rumo da história. Completamente. Eu estava no 3º período já de comunicação social e foi onde eu comecei a ter essa experiência, essa intimidade com a mudança de hábito, com a alimentação saudável. E aí eu tranquei a faculdade de comunicação, já no mesmo ano me matriculei na faculdade de nutrição. Na época, o curso de nutrição onde eu fiz em Belo Horizonte eram 4 anos, eu me formei em 3 anos e meio, porque eu vivi o tempo todo nutrição, era integral. Você é de BH? Eu sou de Belo Horizonte. A nossa capital? Isso, a capital mineira. O Bacon é Belo Horizontino também. Sim, inclusive está voltando para lá agora e vai continuar fazendo porque ele é o cara que coordena, que faz os nossos cortes, que faz tudo pra gente. Ele vai fazer, a gente manda daqui para Belo Horizonte, ele resolve lá a parada, como é que é? Manda no Sedex, manda no fax, né? Bom que a tecnologia, né, e as facilidades permitem isso, a gente vai continuar tendo aqui a presença do Bacon aqui diariamente, mas só que lá de Belo Horizonte, a gente faz a captação, manda... Ele resolve tudo lá e manda de volta pra gente. Da cara, né, do podcast. Então, mas agora você é pós-caldense, né? Agora eu sou pós-caldense, já tem 4 anos que você está aqui desde 2019? Isso. E você tem um consultório aqui, né? Tenho. Me estabeleci aqui em Poços
através de uma experiência pessoal também, eu me casei e aí eu vim morar em Poços de Caldas e desde que eu estou aqui, a minha única experiência com nutrição é na parte de consultório. Desde que eu me formei, eu trabalho com atuação, condução clínica, com consultório, com atendimento especializado voltado para a prática clínica mesmo. E aqui, desde que eu vim para Poços também, eu já abri o consultório aqui, tenho atuado e tenho atendido desde então. Onde é que é o teu consultório? Fica na Rua Minas Gerais, número 519. Ali, mais ou menos, só pra gente. Mineiro tem essas coisas. Você é mineira, né? Sim, sou mineira. É pertinho ali, né? É pertinho. Pertinho da prefeitura, no quarteirão de cima. Matou, todo mundo já achou. Já achou, só a prefeitura do quarteirão seguinte. O teu esposo, ele é bombeiro, né? Militar, é um soldado bombeiro, é isso? Isso, é um cabo do bombeiro. Como é que é o nome dele mesmo? Desculpa. É Erickson, soldado Mussolini. Cabo Mussolini. O Mussolini, Cabo Mussolini. Então, porque a gente estava conversando, inclusive, com o Tristão, o sargento Tristão, né, que estava me falando de vocês e tal. Fez a intermediação, né? Ele fez a intermediação. E aí, assim, eu quero um dia trazer o pessoal do Corpo de Bombeiro aqui, porque é um trabalho muito digno, um trabalho de... Né, merece honrarias e destaque. Sem dúvida. Daí você veio para Poços de Caldas, por que você veio? Como é que aconteceu essa vinda tua aqui para a nossa região? Então, eu eu sou de Belo Horizonte, eu morava lá com a minha família e vim a Poços de Caldas um dia a passeio, conheci o meu esposo que já servia aqui em Poços. A gente, né, começou a se relacionar, aí nós decidimos que a gente chegou a hora, parou o namoro à distância, que era a hora da gente viver junto, né? E ele é do Paraná, né? Ele é do Paraná. Que cidade do Paraná? Ele é de Cascavel. Ele fala Cascavel, mas é do interiorzinho do Paraná. Interiorzinho. Isso, e veio para Poços já tem 10 anos, estava trabalhando aqui quando eu vim, né, a passeio, e a gente se conheceu e ficamos um tempo namorando à distância, e de repente a gente conversou e falou, não, agora já não dá mais para ficar, né, nessa ponte aí, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Belo Horizonte, Poços de Caldas. Okay. Até aí, porque é longe. É longe. Não é tão perto assim. E eu tive a oportunidade de vir a Poços, né, antes dele conseguir ir para Belo Horizonte, eu tive uma oportunidade para vir para Poços de Caldas e me estabelecer aqui. Então, foi por esse motivo que eu escolhi Poços e já me identifiquei bem de cara, assim, vou dizer que o início é sempre difícil, né? Eu não sou daqui, eu vim para cá muito cedo, né, com 10 anos, completei 11 anos aqui. Mas Poços de Caldas é uma cidade muito receptiva, né? Não sei se você notou isso, né? Para você que viveu numa metrópole... eu acho os Poços caldenses diferentes um pouco dos belo-horizontinos, Qual assim, que é a com essa diferença questão dessa receptividade. Uhum. O belo-horizontino ele é mais caloroso, né? Mesmo sendo uma metrópole, o belo-horizontino ele é mais caloroso, assim, as pessoas, você faz amizade com mais facilidade. Mais que aqui? Mais do que Poços de Caldas. Poços de Caldas as pessoas são muito gentis, são muito hospitaleiras, mas elas não são tão acolhedoras, assim, tem um certo distanciamento. Mas isso é coisa de mineirinho do interior, eu não tô querendo defender, não. São mais desconfiadas, assim. A gente, para aí, deixa eu saber quem é primeiro. Exatamente, eu falo assim, a gente faz amigos, mas você faz amigos nos nichos, né? Então eu tenho os amigos de trabalho, eu tenho os amigos da academia, eu tenho os amigos de determinado lugar, e as pessoas meio que não se misturam muito, né? Então essa foi a grande diferença que eu percebi. Assim, entre a relação entre o Poços Caldense e o Belo Horizontino. Belo Horizontino é assim, você conheceu o cara na rodoviária, dá 2 minutos, te chamam pra tomar um café e tá te levando pra dentro da casa dele. Mas ele paga o café, pelo menos? Paga o café. Então é bom. E te leva, e te convida pra poder ir almoçar na casa dele, daí um pouquinho ele te oferece uma carona, e quando você vê, você tá fazendo uma amizade longa com uma pessoa que você acabou de conhecer. Muito legal. E agora, você casando com o bombeiro, se a casa pegar fogo, não tem o menor problema. Não tem tudo resolvido. Eu tenho uma amiga que fala que o melhor casamento é casar com o bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro faz tudo, o bombeiro resolve tudo. Ah, é? E é verdade. Ele resolve tudo. Uma lâmpada estragou, ele troca. Troca, chuveiro queimado, troca, se a casa pegar fogo, troca, a segurança da casa, a atenção com algumas coisas também, tudo eles dão conta. Deu problema no encanamento. Aí, não é bem o caso deles, mas eles dão um jeito. Dá um jeito, então tá bom. Mas vamos falar então do seu trabalho, né? Isso foi só para a gente conhecer você um pouquinho e saber quem é, na realidade, a doutora Maísa Carvalho, né? Maísa, aqui você trabalha com reeducação alimentar, né? Que é o foco, e a reeducação alimentar é a saúde da mulher, né? Sim. Porque são coisas, isso tá relacionado, ou você trabalha
e outro. Não tem como a gente desvincular a reeducação alimentar de qualquer coisa que a gente vai trabalhar em nutrição, sabe, Manteiga? A gente tem estratégias nutricionais, que é quando a gente tem uma causa específica que a gente precisa resolver, mas a reeducação, ela é a chave de tudo. A reeducação, ela é um processo onde você está aprendendo um novo hábito, está incluindo aquele novo hábito e está tornando ele possível. Ou seja, você está mudando uma coisa, está saindo do zero e fazendo aquele ponto de partida virar a sua realidade. Então não tem como a gente desvincular qualquer coisa que a gente queira mudar com uma pessoa se não for através da reeducação. Né? Eu falo que é um trabalho mesmo de conscientização e de educação, eu até às vezes correlaciono a educação infantil, né? Que você aprende, você ensina do primeiro, da parte mais simples, quando algo fica algo simples se torna natural, é que a gente passa para um segundo passo. Ok. Né? Então esse é o processo de educação, que aí você não deixa de fazer. Eu sempre pergunto aos meus pacientes assim, o que você faz hoje, você faria para o resto da sua vida? Se a sua resposta for sim, agora você está educado. Agora você entendeu a lógica da reeducação alimentar, né? Porque quando a gente está pensando em dietas, em um fim específico, principalmente eu trabalho muito com estética, né? A reeducação alimentar voltada para a estética, que é o emagrecimento, que é, no caso, eu sou nutricionista especialista em nutrição esportiva, então as pessoas me procuram muito para ganhar músculo, para perder gordura. Então são pessoas que às vezes têm muita informação, mas querem aquilo de forma muito rápida e só para um tempo determinado. Agora, você falou em ganhar músculo, tem muitas pessoas que na ansiedade de ganhar músculo acaba fazendo um grande mal para o corpo. Existe isso, não existe? Sim, os excessos. Excesso, né? Os excessos. Às vezes, qualquer coisa que você coloque pressa, você acaba fazendo medidas desesperadas. Tipo, o cara levantar, por exemplo, um peso que não é para a estrutura dele, é isso? Para o peso e estrutura dele? Sim e não. Assim, por exemplo, eu quero muito ganhar músculo. Então, se eu não tenho o hábito de me exercitar, então eu começo a ir na academia 5 vezes na semana, mais de uma vez ao dia. Eu sou extremo com relação à minha alimentação. Eu recorro a recursos que às vezes eu não tenho condição de manter futuramente. E aí isso dura só por um tempo, porque acabou a empolgação. Eu não consigo manter aquele estilo de vida. Então, às vezes, naquela situação em que você foi no extremo, você foi no 100% de tudo que você poderia fazer, você ganhou lesões, né? Você não mudou a sua relação com a comida, então, às vezes, você não consegue depois voltar a se alimentar bem ou pensar em uma comida saudável com o mesmo prazer, porque ela te remete a essa prática que é nociva, né? Às vezes a atividade física, justamente por causa do excesso, da intensidade, seu corpo não está preparado, você pode se lesionar e a partir daí você tem que diminuir o ritmo, você tem que parar, ou às vezes você não atinge o teu resultado no tempo que você achou que seria possível, então você se desmotiva e não quer saber mais. A falta de educação alimentar, ela vem desde a infância, né? Sim. Na verdade, né? Sim. Então, para a pessoa, uma pessoa que está lá com, vamos lá, 25 anos, e ela tem essa falta de educação alimentar desde infância, desde lá de 3, 4, 5, 10 anos e vai. Então, essa pessoa você vai ter que trabalhar ela desde lá de trás, é isso? Sim, Manteiga. E assim, vamos pensar na questão da nossa evolução. As pessoas aí que estão na faixa mais de 40, 50, vêm de uma relação com a comida diferente dos jovens aí de 20, 25 até 30. Ok. As pessoas mais velhas, elas tinham aquela relação de comer o que era servido, né, de fazer as refeições básicas, de não ter tanto acesso assim a alimentos industrializados, porque não tinham, né, na época a industrialização, a indústria alimentícia, ela ganhou muita força de uns 30 anos para cá, né, vamos pensar assim, porque até pouco tempo não, eram comidas mais naturais, né, não tinha tanto incentivo à atividade física, mas as pessoas eram menos sedentárias. E comia menos enlatado, menos doce, Muito menos. E aí, a geração atual, que é a geração aí dos seus 20, 25, 30 anos, já foi a geração que teve acesso aos alimentos industrializados. Que a gente teve acesso às bolachas recheadas, ao danoninho,
a bolinhos industrializados, onde que também mudou o padrão do brasileiro, né? Antigamente a mulher, ela ficava um pouco mais em casa, ela era responsável pela alimentação da família. Depois a mulher foi mesmo para o mercado de trabalho e com isso a família precisou se reorganizar e buscar coisas que fossem mais práticas. Isso incluiu a alimentação também. Então esses alimentos tomaram muita força. Né? E a gente começa hoje, até hoje a gente vende alguns alimentos como comida de criança. Né? Um bolinho coloridinho, é comida de criança. O salgadinho eu vou comprar um suquinho de caixinha para minha criança levar de lanche. Eu vou comprar um danoninho para minha criança levar de lanche. A criança que leva uma maçã, a criança que leva um bolo feito em casa, que leva um suco natural, essa criança ela é considerada um ET hoje nas escolas. Sim. Então esse padrão alimentar trouxe aí adultos hoje com maior índice de sobrepeso e obesidade, com uma aproximação às doenças crônicas, como alteração de glicose, alteração de pressão, doenças cardíacas. Não é incomum a gente ver adultos jovens de 30, 40 anos, menos de 40 anos, tomando medicamento para pressão, tomando medicamento para controle da glicemia, para o diabetes, né? Que são coisas que a gente antigamente considerava doenças do idoso. Né? Então hoje está sendo cada vez mais, crianças já estão usando medicação para controle de colesterol, já estão sendo encaminhadas para nutrição. Isso tudo é má alimentação. Má alimentação, porque todas essas alterações, elas são derivadas do estilo de vida. Você estava me dizendo porque a gente estava vendo o teu Instagram aí, você levantando peso, quanto que você está levantando ali? Eu faço crossfit, né? E o crossfit, ele trabalha essa parte. Mas o teu é o funcional ou é o... É o crossfit mesmo. É o crossfit mesmo. Eu trabalho, eu treino crossfit desde 2017. Conheci o crossfit também porque eu fui trabalhar num box de crossfit, nunca tinha feito, me apaixonei e não saí. Você foi trabalhar onde? Num box de crossfit. Tá. Né? E eu me apaixonei e nunca mais saí. Mas você me disse que você emagreceu... Perdeu 20 quilos. Desculpe a minha indelicadeza, mas você pesava quantos quilos? Meu peso máximo foi 90. E isso é muito eu sou baixinha, eu tenho 1,63 m, então olhando só pelo IMC, que é o índice que a gente faz, a continha básica que a gente faz para poder saber como está a nossa composição corporal, o IMC a gente pega aí o nosso peso e divide pela nossa altura 2 vezes, né? Se der acima de 29, a gente já está com sobrepeso, acima de 25 a gente já está com sobrepeso, mais de 29 é obesidade. E como é que você estava lá? Eu estava com 35. Absurdo, né? Já é uma obesidade de grau 2. Já estava acima de 35, já era uma obesidade de grau 2. Você era uma pessoa obesa. Eu já era considerada obesa. E tinha o histórico familiar, também associado de família da minha mãe, toda diabética, hipertensa. Então eu tinha muitos fatores genéticos também relacionados a um risco de saúde. Então se eu estivesse caminhando para o que eu... se eu tivesse continuado caminhando para onde eu estava indo, a tendência é que eu estivesse muito mais gorda do que eu cheguei e provavelmente doente. E hoje você tem um peso compatível com a tua altura, inclusive a estrutura óssea. Hoje a gente são outras vertentes da nutrição, sabe? Tem inclusive da nutrição esportiva, que é a questão da avaliação da composição corporal. Que a gente não analisa o nosso corpo somente pelo peso. A gente analisa por quanto a gente tem, como está distribuído o nosso peso. Em gordura, né? Em massa magra, que aí é o músculo, densidade óssea, o peso dos nossos órgãos. Então hoje o meu peso, ele não é baixo, mas a minha densidade de gordura, ela é baixa. Né? Então eu fiz essa troca. Eu aumentei músculo e diminuí gordura. Então, mas a tua gordura hoje é uma gordura, vamos dizer, uma gordura saudável. Sim, hoje o que eu tenho de gordura corporal é compatível com a minha idade, com o meu nível de atividade física, com o meu biotipo corporal. Agora tem uma coisa também, o fato do cara ser magro, como eu sou, né? Você acha que, não quer dizer que o cara tá cheio de saúde, né? Não. Ser magro não é sinônimo nenhum de saúde, né? Assim, a gente tem menos um fator relacionado menos um fator de risco, vamos dizer assim, porque a obesidade, ela é um fator de risco. Estar magro, estar agora só um minutinho, porque existe uma diferença entre você ser uma pessoa gorda ou gordinha, né, e ser uma pessoa
obesa. Sim. Não é? Sim. Principalmente, a gente vai classificar isso através desse índice que eu falei, que é o IMC, né? É o índice de massa corporal. Okay. Quando a gente tem um IMC superior a 35, nós eu então, né? pode dar sequência no teu... Aliás, desculpa, eu falei o IMC acima de 35, não. O IMC acima de 30, a gente já considera obesidade. Né? Que é o grau 2 que obesidade você falou. grau 1. Depois de 35, obesidade grau 2. E acima de 40, e você estava com 37. 3. Eu estava próximo de 35. De 35? Próximo de 35. E já era o grau 2. Já era obesidade grau 2. Pode dar sequência naquela... Então, assim, as pessoas que às vezes elas estão magras, elas podem ser magras por fator genético, né? Porque elas não têm uma predisposição ao acúmulo de gordura. Mas se ela tem uma alimentação inadequada e ela mantém isso por um período longo de tempo, a tendência é que internamente ela não esteja tão saudável, porque ela pode alterar os níveis dela de glicemia, né, que é o açúcar no sangue, ela pode alterar o nível de colesterol, né, que é gordura no sangue, ela pode alterar aí o funcionamento cardíaco. Então, estar dentro do peso adequado, estar mais magro pode ter a ver com fator genético, e isso é menos um risco para doenças, para doenças crônicas, mas não significa que você não vai ter. E tem muitas pessoas que a gente chama de falsas magras, que são pessoas que estão com biotipo corporal dentro do padrão, mas quando a gente vai fazer a composição corporal, que é para saber quanto a pessoa tem de músculo, né, de massa magra, de tecido livre de gordura e gordura, ela tem mais gordura corporal do que tecido magro, mesmo estando dentro do peso adequado. Então ela é considerada o quê, então? Ela é uma pessoa, é o que a gente chama de falso magro. Ela dentro do IMC, ela tá normal, mas quando a gente vai olhar todo o histórico clínico, ela tá com pior. Se a gente for trocar em miúdos, então, externamente ela é magra, internamente ela é gorda. Ela é gorda, exatamente, é isso. Né? Ela tem o mesmo fator de risco do que uma pessoa. Você olhando para mim, eu sou um falso magro? Não tem como te avaliar só fisicamente. Olhando fisicamente, eu te consideraria magra. Uma pessoa magra, né? Não teria como avaliar a sua questão se você internamente está tá condizendo com o seu externo. Isso a gente faria uma avaliação clínica, né? Então eu ia perguntar como é que é o seu estilo de vida, como é que é o teu nível de atividade física, eu iria te avaliar com relação às suas medidas, então circunferência abdominal manda muito, o percentual de gordura manda muito, que aí é onde a gente ia correlacionar todas essas informações para poder falar assim, olha, manteiga. Tá. Deixa eu te contar uma coisa aí. Ou não. Deixa eu te contar uma coisa. Eu procuro, pelo menos, ter uma alimentação... procuro ter uma alimentação saudável. Tipo, de manhã em casa eu tomo café sem açúcar, né? Eu tomo um pouquinho de leite com café, sem açúcar, e depois mais um pouquinho de café com açúcar. Aí eu como uma bolacha mais tarde com café, umas 10 bolachinhas salgadas, depois almoço por volta de meio-dia, e em casa a nossa comida é pouco sal, a gente não come tanta carne assim, bastante verdura, bastante legume que a gente faz, que a Lenice faz, e fruta, a gente come bastante fruta, inclusive à noite, não janto mais. Da pandemia para cá, porque a gente ficava em casa chegava em casa tipo 4 da tarde, você tomava café, daí a pouco, no final você não tinha vontade de jantar. A gente pegou esse costume de então, quando chegar em casa por volta de 18, 19 horas, a gente faz um lanche e não come mais. Aí lá no finalzinho da noite a gente toma lá um chá, um leite com bolacha e tal. Tá? E a gente evita doce. Se bem que esses dias aí tinha lá kiwi, umas frutas lá, eu misturei aquilo tudo, meti leite condensado naquela história lá, e virei do avesso. Eu sei que tá certo que durou lá uns 4 dias, mas eu tomei uma lata de leite condensado, aquela porcariada toda. Em 4 dias, que é muito. É muito, eu sei que é muito. Para pensar. Então, o que eu pensei, na verdade? Pô, eu acho que deu uma exagerada. Né? Até ela me chamou, pelo amor de Deus, né? Então, quer dizer, não adianta nada você fazer uma dieta e depois, de repente, chega no final de semana, você entra num monte de doce, né? Você falou muitas coisas importantes aí, né? Algumas coisas a gente tem que entender assim, que é fácil a gente ser saudável, né? Que a gente sabe o que a gente precisa fazer
para poder ser saudável. Todas as pessoas têm noção do que era uma alimentação saudável, né? Que é você respeitar a sua sensação de saciedade, de fome, evitar ficar beliscando, que é fazer as 3 refeições básicas, café, almoço e jantar, né? Ter o hábito de fazer isso, evitar fritura, evitar açúcar, evitar sal. Então a gente sabe mais ou menos o que é ser saudável, só que a gente também, ao mesmo tempo que a gente procura procura ser saudável, a gente comete alguns pequenos erros nessa tentativa. Igual você falou, olha, eu tomo um cafezinho com leite sem açúcar, mas depois eu já tomo um cafezinho com açúcar. O café, ele é uma bebida que naturalmente ele tem um valor calórico mais baixo. É que quando eu chego na rádio, o café lá é com açúcar, já é entendeu? adoçado. É o hábito. Eu falo que isso é o hábito. Dureza, né? A gente fala, mas é só um cafezinho, é só um golinho. Mas pensa assim, quantos cafezinhos com açúcar você toma ao longo do dia? Porque a gente desvaloriza a quantidade, né? E às vezes a quantidade, ela manda muito. Porque se você toma, uma coisa é você tomar uma xicrinha de 50 ml de cafezinho com açúcar, que talvez aquilo ali não vai fazer nenhuma diferença no seu estilo de vida. Mas se ao longo do seu dia você toma 4, 5 xicrinhas de café com açúcar, aquilo ali já vai fazer diferença, porque dependendo da quantidade de açúcar, você está comendo uma colher de açúcar sem perceber, só nos cafezinhos. Uma outra enganação que é muito comum são as pessoas falam assim, eu não como pão. Você não falou que não come, mas você deu o exemplo, mas eu como a bolachinha. Não, deixa eu falar uma coisa. Na verdade, eu como pão sim, outro crime. Eu como pão todo dia. Não é um crime. Eu adoro pão francês. De forma nenhuma, não é um crime. Eu adoro pão francês, sabe? Isso que eu ia chegar nesse ponto. Que as pessoas às vezes colocam o pão como um pecado e acham que bolachinhas, que alimentos industrializados são melhores porque são mais leves, é uma quantidade menor. Mas, por exemplo, 10 bolachinhas, você comeu praticamente quase 2 pãezinhos. Tá de brincadeira. Não. A correspondência... Aquela bolachinha salgadinha, gostosa? Aquela bolachinha água e sal. De 4 a 5 bolachinhas é um pãozinho de sal. Então, às vezes, o que te dá mais saciedade? O pãozinho. Então, às vezes, a gente faz trocas que a gente acha que é positivo, que a gente acha que é boa, que tá fazendo um grande negócio, e não tá, né? Substituir o pãozinho pela bolachinha não é um grande negócio. Às vezes, eu falo, eu não janto. Substituir o jantar por um lanche, também, às vezes, é uma troca ruim. Porque às vezes você vai comer um lanchinho ali que vai matar a sua fome de forma imediata. Mas a gente não preocupa com a qualidade, às vezes, desse lanche. Às vezes vai ser uma refeição que tem menos, que tem às vezes o mesmo valor calórico, ou até mais do que um prato de comida, mas tem menos fibra, tem menos densidade nutricional, que são vitaminas, minerais, valor nutricional mesmo, e a tendência é que a gente tenha necessidade de comer mais alguma coisinha, às vezes ainda no finalzinho da noite. Né? Então, às vezes, o jantar, dependendo da qualidade do seu prato, ele é muito mais vantajoso do que um lanchinho. E desde que não seja muito tarde, para que você tenha um sono mais... Até porque o sono faz parte disso tudo também, né? Tudo, não. O sono como dizer, é primordial para a gente ter qualidade de vida. Isso... pode. A gente tem que ter sono. Eu falo que a gente mudou muito o nosso padrão de vida, né? O nosso dia está começando cada vez mais cedo e acabando cada vez mais tarde. As pessoas estão deixando o descanso de lado, estão abrindo mão do seu descanso para dar conta de fazer todas as demandas do dia a dia. Mas o sono ele é totalmente importante, porque ele regula o nosso dia, ele regula o nosso corpo. Uma noite de sono mal dormida, a gente vai ter diversas influências durante o nosso dia. E parece que não, né? Porque eu acordava antes 15 para 6. Todo dia. Hoje eu acordo 15 para 7, 1 hora a mais. Isso faz uma diferença muito grande, né? Mas é muito grande. Eu notei que minha vida mudou muito nesse sentido, sabe? Porque não é 1 hora, 1 dia. Eu somo 5 dias na semana, segunda a sábado. A mais de descanso. Isso quer dizer 6 horas de sono, né? Hoje a tecnologia nos permite a gente calcular mais ou menos o nosso horário ótimo de acordar, né? A gente tem alguns relógios aí que a gente consegue monitorar o nosso sono e ele vai colocar uma faixa de horário, você coloca mais ou menos o horário que você quer acordar e ele vai calcular uma faixa de um horário ótimo para você acordar, que é aquele horário que quer dizer que você já descansou, que você já relaxou e o seu corpo vai acordar sem susto. Não, então ele vai acordar e você vai conseguir render melhor, né? Hoje, uma noite de sono que a gente consideraria satisfatória é de no mínimo de 6 horas até 9 horas de sono. A gente considera uma noite de sono satisfatória. Menos de 6 horas
a gente está colocando o nosso corpo em alerta e mais de 9 ou 10 horas, uma necessidade de dormir muito mais do que isso, também pode ser alguma deficiência, seu corpo, algum sinal que seu corpo já está dando de alguma alteração, principalmente alterações hormonais. Então, mas o sono também, a quantidade de sono, a noite de sono, ou a quantidade de sono que você tem, está relacionado com a idade, né? Uma Sim. criança, um bebê dorme 10, 11 horas, não é isso? O bebê, ele tem um sono muito picado, né? Assim, porque como ele está se ajustando, o relógio biológico dele não é como o nosso, ainda está se ajustando ao dia a dia, né, ao ambiente, o ambiente fora do útero, então ele acaba acordando mais, mas ele tem mais horas de sono porque ele precisa de mais tempo para fazer outras funções, então ele dorme mais para que o corpo dele faça outras funções. Por isso ele mama e dorme, depois acorda chorando, mama e dorme. Mama e dorme, exatamente, o corpo dele precisa de mais tempo para poder fazer algumas funções. Mas aí você está falando de um recém-nascido ou você está falando de uma criança falando de um recém-nascido e evoluindo, né? A criança, ela dorme um pouquinho mais e ela consegue também, ela precisa de um tempo também durante o dia para descansar um pouquinho e justamente para ter uma noite de sono favorável. Muita gente acha que uma criança dormir durante o dia vai interferir no sono dela, pelo contrário, vai facilitar com que ela durma melhor à noite. Né? Os adultos, eles já precisam justamente desse tempo que eu falei, de uma média de 6 horas mínimas até mais ou menos 9 horas, que é o que a gente chama de ciclo circadiano, que é o ciclo que rege o nosso corpo, né? Então ele é regulado pelas horas que nós estamos acordados e as horas que nós temos de sono. A gente tem hormônios que são liberados durante o nosso período diurno, durante o tempo que nós estamos acordados, e tem hormônios que são inibidos nesse período, né? E são liberados no período do sono. Então, se a gente começa a fazer essa troca, aumentar o nosso tempo acordado e diminuir o nosso tempo dormindo, a gente tem essa alteração hormonal também. Maísa, mas eu conheço pessoas mais velhas que dormem pouco, dormem 4 horas por noite, 3 horas por noite. Eu tenho amigo aí que o cara falou, bicho, eu acordo 4 da manhã, 3h30, 4 da manhã, mas você dorme que horas? Eu durmo 11 horas, meia-noite. O cara dorme 3 horas e meia, 4 horas no máximo por noite. E aí? Eu não sei qual que é a idade dessas pessoas que você está falando. Tá bom, vou te falar lá. O cara com 60, 70 anos. Onde eu ia chegar. O idoso, ele tem uma alteração de sono e apetite. Por que as pessoas mais velhas, elas acordam vamos supor, geralmente a pessoa mais velha, ela dormia mais cedo e tinha um tempo ela acordava cedo também, mas tinha um tempo de sono um pouquinho maior. Hoje elas dormem cada vez mais tarde e elas acordam muito cedo, ou então passam a dormir cada vez mais tarde e também acordar mais tarde. Isso é natural do processo de envelhecimento. Então não é uma coisa, vamos dizer, uma coisa exata. Cada um tem um reloginho biológico, mas isso faz parte, isso é natural do processo de envelhecimento, essa alteração no sono, alteração no apetite. Então cada um tem um processo diferente. Alteração de sede, são coisas que podem acontecer e que são relatados muito comumente por pessoas que já passaram aí dos 60, 70 anos, essa alteração, essa mudança no padrão. Sempre, às vezes, a vida inteira fizeram de uma forma e depois de uma idade começam a fazer de outra. Uma outra questão também, Manteiga, é a questão da vida produtiva, né? Algumas pessoas até uma certa idade, elas estão no auge da produtividade. Então elas precisam de mais horas de descanso, precisam de mais horas de sono, também passam muito mais tempo produzindo. Outras pessoas, depois que às vezes diminui a rotina de trabalho, que tem um pouco mais tempo livre, começam a mudar essa questão de produtividade, né? Assim, de rotina, de horário. E isso influencia também na qualidade de sono, no tempo que se dedica a dormir, né? Isso muda completamente. Então eu vou dizer uma coisa, gente. Fiquei feliz que eu acabei de descobrir uma coisa. Eu sou um cara novo. Jovem, isso é jovem, bom. Sabe por quê? Eu durmo por volta de 10h30, 11 horas, vou dormir. Eu acordo por volta de 15 para 7. Eu durmo 7 horas e meia por noite. Excelente. E dorme bem a noite toda? Durmo bem a noite toda. Excelente, porque tem muita gente também que dorme muito, mas tem uma qualidade de sono
péssima, que é aquele sono inquieto, aquele sono que a pessoa... Existe lá uma noite ou outra que eu tô meio, sabe como é que é? Sim. Tudo lá no teto. Isso acontece com todo mundo, né? Às vezes tá mais ansioso, é normal. Mas tem gente que tem isso de forma constante. Às vezes precisa de muitas horas de sono porque não consegue relaxar em nenhum momento do sono. Então não adianta também dormir e falar que dorme 7, 8 horas se o sono é ruim, né? Porque tem o sono, vamos dizer, o sono bom e o ruim, né? Aquele que você fica virando na cama e vai daqui, vai dali. E isso, Manteiga, já bate muito com o que você falou um pouquinho antes no início do podcast, que é a questão da ansiedade. As pessoas que dormem mal são pessoas mais propensas a transtornos emocionais, né? Assim, a descontroles emocionais, seja de ansiedade, irritabilidade, oscilações de humor, porque a gente começa a diminuir os nossos níveis de neurotransmissores, que são hormônios de bem-estar e prazer. GABA, serotonina, dopamina, então a gente começa a ter uma redução e uma inibição, às vezes, de algum desses neurotransmissores. E o exercício físico, ainda hoje eu estava conversando com a minha filha mora em São Paulo, e a vida dela lá é meio bem corrida, é como de todo mundo que mora numa metrópole. E daí ela faz crossfit, ela faz academia, ela faz musculação, né? E ela faz pilates, tá? E ela disse que melhorou muito, muito o sono dela. E ela tem uma certa dose de ansiedade, que é o que nós vivemos hoje, né? Muita gente, as pessoas hoje são ansiosas, principalmente as pessoas que correm como ela, o dia inteiro e tal. Né? A nossa vida aqui é mais tranquila, né? E o que você me fala disso hoje, da ansiedade? Qual a relação do estilo de vida, né? E o transtorno de ansiedade? Como é que você explica isso pra gente? Na verdade. Tem toda a ligação, né? A gente já falei um pouquinho antes, assim, algumas coisas relacionadas ao estilo de vida, mas um estilo de vida ruim que envolve sedentarismo, que envolve consumo de alimentos industrializados, de alimentos muito ricos em gorduras, que envolve uma noite de sono sem qualidade, o excesso de produtividade, né? O estresse de uma certa forma, e outra, o nosso tempo dedicado a aparelhos visuais, né? Celular, computador, televisão, tudo isso vai influenciar em como o nosso corpo vai sentir essa exposição, né? E isso vai ser determinado através desses neurotransmissores, né? Que são responsáveis por trazer pra gente sensação de recompensa, né? De dever cumprido, de sensação de bem-estar por cumprir uma tarefa, que vai ajudar a gente no processo de relaxamento, né? E também que vai ajudar a gente no processo de se sentir bem, de se sentir confortável e com bom humor. Então, quando a gente tem uma diminuição da produção ou uma redução desses neurotransmissores, é onde a gente começa a se sentir um pouco mais ansioso, mais irritado, com humor um pouquinho mais vacilante, né? Então, assim, a gente oscila de humor ao longo do nosso dia, com dificuldade de sono, de ter um sono realmente reparador, porque a gente está com uma redução desses neurotransmissores, da ação dele no nosso cérebro, de trazer para a gente essa sensação. Na verdade, Maísa, o ser humano, independente do local onde ele vive, com raríssimas exceções, né? Ou do segmento de trabalho, do dia a dia, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Sim. A ansiedade, Manteiga, ela é o estado. O momento que nós vivemos, não estou falando, aí o pessoal vê, porque a pandemia, porque nós já vivemos momentos piores que pandemia, já vivemos momentos melhores que pandemia, então não vamos nem relacionar isso à pandemia, vamos relacionar isso mesmo ao que nós vivemos hoje no nosso país, né? Com tudo que acontece hoje, politicamente, socialmente, e as pessoas ficam, sabe, o que vai ser de mim como é que eu vou fazer amanhã? Né? O que eu vou fazer amanhã? O que eu estou fazendo para amanhã? Então as pessoas, muita gente fala assim, a gente tem que viver hoje e amanhã a gente resolve, vamos viver hoje. Você tem que viver hoje muito bem, mas vamos viver com responsabilidade, porque amanhã vai acontecer. Só que tem gente que não vê isso aí assim.
muita gente vê isso com uma certa ansiedade, né? Que eu tenho que fazer porque eu tenho... Isso traz um certo transtorno no dia a dia das pessoas, né, Marisa? A ansiedade, ela é um estado, né? As pessoas às vezes falam assim, eu sou ansiosa. Não, a gente não é ansioso, a gente fica ansioso. Exato. Né? Então, você não acorda, às vezes, constantemente ansioso. Você fica ao longo do dia, às vezes por algum gatilho, alguma coisa que te desencadeia uma sensação de ansiedade, né? Mas eu falo que a ansiedade, ela é o excesso de futuro. A gente começa a trazer um problema que a gente, às vezes, nem aconteceu para a nossa realidade. A gente começa a vivenciar uma situação de problema. Então, a gente alarma o nosso corpo, coloca o nosso corpo todo em alerta para aquele problema que pode vir nem acontecer. Né? Isso é o estado de ansiedade. E eu falo assim, que a situação que nós vivemos hoje, ela condiz muito com isso. Né? Não podemos relacionar só a pandemia, mas a gente teve um período pandêmico e pós-pandêmico que trouxe isso à tona na realidade, né? A pandemia trouxe muitas incertezas para as pessoas e o processo pós-pandêmico trouxe o excesso de produtividade, ou seja, recuperar o tempo que a pandemia tirou de nós. Então a gente tem que produzir, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, tem que juntar dinheiro, a gente tem que, se não fosse... Então a gente começou a querer viver muito à frente da situação atual. Né, da situação do nosso dia. E vem aí as outras incertezas que agora a gente está vivendo, né? São incertezas políticas, incertezas financeiras, que isso não adianta dizer que a gente não se preocupa. Por mais tranquilo que você esteja, você se preocupa sim. Tem que procurar viver, né? Vamos viver hoje aqui, vamos viver nossa conversa, mas não podemos esquecer que a gente tem que estar fazendo isso para um fim, que a gente está buscando algo num futuro, sim. Só que a gente começa... As pessoas ansiosas, as pessoas que estão em processo de ansiedade, elas não conseguem entender que elas podem viver esse momento, que elas podem pensar, sim, no futuro, em coisas que elas precisam se mobilizar para um futuro, mas que elas não precisam sofrer para realizar. Exatamente. Vamos tomar o nosso café antes que ele esfria? Sim. Porque senão, se o café esfria, amanhã não tem outro, né? Tá vendo? Né? Preocupado se vai ter café amanhã, não. Isso é ansiedade, né? Isso é ansiedade. Que é? Sem açúcar, viu? E uma delícia. E o cafezinho, para ansiedade, ele é um veneninho. Então, nós vamos falar de alimentação, né? De alimentação. Qual que é a relação? Porque para o corpo, a gente até já falamos nisso, né? A alimentação para o nosso dia a dia, no nosso emagrecimento, ou até na gordura que a gente constrói no dia a dia. E como é que pode ajudar na saúde, inclusive na saúde mental, na ansiedade, tudo isso aí, a alimentação. Manteiga, o nosso corpo não se desliga, né? A gente não fala de uma coisa sem pensar em outra, né? Então, a alimentação saudável, ela não é só para manter a gente livre das doenças crônicas, ela não é só para manter a gente esteticamente bonito, ela é, digamos assim, para o bom funcionamento do nosso organismo como um todo. E isso inclui nossa atividade cerebral, né? Então, se a gente vive já numa situação de alerta, né, de estresse, que é o período ansioso. A ansiedade, ela pode gerar sintomas emocionais, que é esse excesso de futuro, que é a mente trabalhando constantemente, e trazer sintomas físicos, né? Então, muitas pessoas em estado de ansiedade, em crises de ansiedade, tem muitos sintomas que às vezes correlacionam a algum tipo de doença, por exemplo, arritmia, que é o coração disparado, que se sentem ofegantes, cansados, tem a sensação de que estão infartando, paralisia de um lado, formigamento. Isso é tudo ansiedade. E muitas vezes isso é uma crise de ansiedade. Quando chega a esse extremo, quer dizer que o corpo dela já está em pane. Então, para a gente evitar, né, nada em nutrição, nada na alimentação, às vezes ela vai ter efeito curativo. Ou seja, eu vou fazer isso hoje e agora mesmo não vou ter mais uma crise de ansiedade, não vou ter mais os sintomas da ansiedade. Não. É você fazer com uma certa frequência para evitar, né? Exatamente, para evitar que as crises sejam tão fortes. Isso não significa que você não vai ter uma crise, mas é para evitar que sejam tão fortes, para evitar que tragam tantos transtornos para o meu corpo. Você está querendo dizer que ela é controlável. Sim. Mas não basta
você, por si só, fazer alimentação. Você tem que procurar um profissional, né? Sim, e além do profissional de nutrição, o profissional também, né? O terapeuta, o psicólogo, né? Mas com relação à alimentação... E você falou em psicólogo e, de repente, se for um caso, vamos dizer, mais aprofundado, um caso mais grave, seria até caso de psiquiatria, né? Sim, sim. Né? Muita gente tem muito preconceito com o uso da medicação psiquiátrica, mas eu falo que tem momentos na vida que o nosso corpo realmente ele não consegue mais controlar. Né? E quando o corpo não consegue mais controlar, não adianta a gente lutar contra uma realidade que já está acontecendo. Você tem que partir para a psiquiatria, você tem que partir para... Só que o que a gente busca trabalhar dentro tanto da terapia quanto da nutrição, que o medicamento ele também tem momento para começar, para fazer o efeito e para parar. Você não tem que ser eternamente dependente da medicação para viver a sua vida, porque na verdade o medicamento psiquiátrico muitas vezes as pessoas usam como se fosse o carro-chefe da vida, né? Eu preciso disso, preciso de um medicamento para não vive sem medicamento. Preciso de um medicamento para me deixar animado, preciso de um medicamento para controlar a minha ansiedade, preciso de um medicamento para melhorar o meu sono. Aí se esse medicamento melhora o meu sono, de manhã eu não tô bem, então eu tomo um outro medicamento Não, na verdade qual que é a tua queixa principal? O que seu corpo não consegue controlar? Vai no foco, faça o uso da medicação pelo tempo determinado pelo médico que te acompanha e vá buscando tirar aquilo à medida que você for acompanhando com outras terapias, né? Que é a psicologia, a nutrição, tem outras formas de dissipar aí essa tensão, às vezes a ansiedade, que vão trazer melhoras. Depois, com o tempo, você vai saber discernir tudo, né? Você vai poder manter a sua nutricionista, o seu psicólogo, o seu... seu psiquiatra. Eu falo assim, que hoje em dia... Manteiga, e fazer uma visita de vez em quando. De vez em quando. Hoje em dia, a terapia ela não é mais artigo de luxo. Terapia é uma necessidade básica. Para todo mundo, Todas as pessoas precisam de ter uma válvula de escape, precisam de tirar de dentro de si coisas que muitas vezes estão gerando sintomas que às vezes as pessoas nem conseguem identificar. A pessoa até não sabe. Nem sabe. Então, assim, às vezes ela tem uma causa interna mal resolvida e que isso está influenciando no dia a dia dela hoje. Pode não ser nem com ansiedade, pode ser com outras questões, mas ela precisa dissipar. Porque muita gente fala assim, não, eu dou conta, não, eu dou conta, não, eu dou conta. Mas esse excesso de dou conta... É porque aconteceu, não sei o que, eu tô chateado, eu tô de saco cheio. Né? Mas esse excesso de dou conta é que pode depois gerar... Uma situação muito mais grave, saco, né? Uma situação muito mais grave. E voltando, né, falando um pouquinho da alimentação, pensando em controlar aí a ansiedade, a gente tem que pensar em alimentos que vão diminuir assim, a nossa atividade cerebral. Então, a gente evitar álcool, cafeína. E esses são os venenos, São os venenos. Álcool, cafeína, alimentos industrializados e muito artificiais, ricos em corantes, ricos em saborizantes, que estão muito presentes aí em refrigerantes, bebidas industrializadas, certo tipo de doce, molhos prontos, que esses alimentos eles podem agravar alterar a nossa liberação desses neurotransmissores que eu falei e automaticamente diminuir a nossa sensação de bem-estar, de prazer, de recompensa e de relaxamento. Quando a gente aumenta nossas fontes aí de vitaminas antioxidantes através de frutas vermelho, alaranjadas, vegetais verdes também são fontes de antioxidantes. A gente melhora nosso consumo de magnésio, de zinco, de selênio, que estão muito presentes em oleaginosas, a gente consumir um pouquinho, cacau, abacate, aveia, banana são fontes de triptofano. Então, todos esses nutrientes associados vão melhorar, seja na liberação ou então na produção desses neurotransmissores que vão ajudar o nosso corpo a se sentir mais tranquilo, mais relaxado, mais confortável. Isso não quer dizer também que uma pessoa que tem ansiedade não possa, de repente, tomar um copo de vinho. Não. Isso não quer dizer, não. Tudo que a gente fala com relação à nutrição é evitar excessos. Exatamente. Se uma pessoa fala, mas eu não vou poder tomar um vinho hoje? Não. Porque o álcool, para algumas pessoas, ele entra justamente como esse fator relaxante. Para muitas pessoas é moderado. Tem muitas pessoas
outras conseguem beber de forma moderada e entra como um fator de relaxamento, né? Eu tomo uma taça de vinho para me sentir, depois de um dia estressante, no sábado, ou então do momento com a minha família e tal, para eu me sentir confortável. Não é um problema. O negócio são os excessos. Ah, não, eu preciso todo dia tomar um vinho depois do jantar para dormir. Aí quer dizer que já está usando o vinho como o medicamento do sono, né? As pessoas que tomam café o dia inteiro, né? Que precisam de muitos cafezinhos, que não conseguem fazer nada se não tomar uma xícara de café, que ficam irritadas, que têm dor de cabeça, e ficam o dia inteiro à base de cafeína. São pessoas mais irritadas, mais sem concentração, mais desconexas, né, mais tendenciosas aí a perder o fio da meada, a irritabilidade e às vezes uma ansiedade sem causa. Tá bem, de repente fica ali sentindo uma angustiazinha, um mal-estar, e às vezes é derivado pelo excesso da cafeína, né? Então não é um pouquinho. O pouquinho, em muitas situações, tudo que envolve nossa melhora social, nosso convívio social, nossas relações interpessoais, também é um tratamento para ansiedade. É uma válvula de escape, né? O que não pode ser é o excesso. Então isso quer dizer que se você, ou eu, qualquer um de nós aqui, nós saímos hoje e tomamos lá, saímos nós dois, vamos tomar um vinho, vamos. Chegamos lá, demos uma exagerada, tomamos 2 garrafas de vinho, é muito? Foi numa semana. Não, se for, é aquela coisa, a gente faz isso todos os dias? Exato, esse é o X da questão, né? Uma coisa a gente deu uma exagerada porque a gente não se encontra há muito tempo, porque a gente resolveu colocar o papo em dia e a gente excedeu. Né? Isso é possível, vamos pensar assim, num dia, no convívio social, isso é possível de acontecer e acontece com muitas pessoas. Por isso que eu estou te perguntando. O que não pode ser é que toda semana a gente exceda isso. Aí era pra duas garrafas de vinho. Não sei quantas cervejas. Exatamente. A gente tem, seja sozinho ou acompanhado, a gente tem a necessidade de exagerar, de exceder a quantidade. Né? Esse é o problema. Todo o problema, Manteiga, está no excesso. O que é o mais difícil das pessoas, hoje que a gente falando, até voltando para a reeducação alimentar, as pessoas acham que emagrecer é difícil. E eu falo que emagrecer não é difícil. Qual que é mais difícil, emagrecer ou engordar? Engordar. Com certeza engordar. Com certeza absoluta. Por quê? Emagrecer é ajuste. É você ajustar, porque às vezes você está ganhando peso porque você está comendo uma quantidade maior do que você consegue gastar. Então, se você ajusta isso, você já consegue, e com coisas simples no dia a dia, você já consegue um resultado eficiente do emagrecimento. Agora, o ganho de peso, para a gente ganhar 1 quilo de gordura, na realidade, a gente tem que comer uma média de 8.000 calorias a mais do que a gente gasta, para a gente ganhar 1 quilo de gordura. E as pessoas acham que para você comer 8.000 calorias é muita caloria, é muita coisa. E quais seriam esses alimentos? Vamos dizer, os alimentos fortes que seria indicado para a pessoa querer engordar, que tenha caloria bastante, que dê essas 8.000 calorias aí. Não tem alimentos específicos. Todo alimento vai ter um valor calórico, né? Tem alimentos que têm valor calórico, mesmo sendo saudáveis, por exemplo, o abacate. Um abacate é super saudável, mas ele é gorduroso, então ele tem um valor calórico maior. Para uma pessoa que quer ganhar... E ele engorda, então. Então, para uma pessoa que quer ganhar peso, que quer ganhar músculo, que precisa de comer mais calorias, o abacate é muito bem-vindo. O abacate é muito bem-vindo na dieta, né? Talvez para uma pessoa que queira emagrecer, ela pode comer o mesmo abacate, mas talvez numa quantidade muito menor, que talvez para ela não justifique o consumo. Tipo, eu quero emagrecer, então a quantidade de abacate que eu poderia consumir seria lá, tipo, 1 colher. O que eu vou fazer com 1 colher? Não quero, prefiro não comer. Né? Enquanto uma pessoa que quer ganhar peso, ela pode comer meio abacate, ela pode comer um abacate inteiro. Então tudo vai depender de um contexto. Mas tem alimentos aí que tem valor calórico muito alto, alimentos industrializados, fast food, doces, refrigerantes. Então, são alimentos que têm valor calórico alto, mas também não tem qualidade nutricional E o cara, na verdade, nenhuma. Se é que ele vai engordar com isso, é uma gordura, vamos dizer, não sei se eu estou sendo meio pesado aqui, mas uma gordura maldita, né? Com certeza, com certeza. Não, porque é uma gordura que não é administrada. E por que as pessoas engordam? Porque elas não colocam filtro nesses alimentos.
né? Geralmente são pessoas que quando a gente começa a engordar, quer dizer que a gente substitui um jantar por um lanche quase todos os dias, que a gente tem um consumo diário de refrigerante, porque a gente não controla a quantidade de açúcar que a gente consome, porque a gente exagera na quantidade de comida. Por exemplo, eu fico satisfeita com um prato, mas eu vou repetir, né? Às vezes a gente se deixa levar pelo estado emocional e acaba comendo por compulsão, comendo sem vontade. Então, é por isso que as pessoas acabam ganhando peso, porque elas não se preocupam com a qualidade e muito menos com a quantidade, né? E outra, a gente não percebe. A gente não ganha peso, a gente não ganha 10 quilos em um mês. A gente não perde 4 quilos a gente não ganha 4 quilos em um mês. Mas você consegue perder 4 quilos em um mês. Com exercício, com exercício e alimentação saudável. Principalmente alimentação. Por isso que emagrecer é mais fácil. Você não consegue ganhar 4 quilos em um mês. A gente ganha 4 quilos, às vezes, em 3, 4 meses. Nem quem tem tendência a engordar? A pessoa tem que fazer muita força. É? Tem que fazer muita força. Mesmo quem tem tendência a engordar, tem que fazer muita força. Tem gente que tem uma genética favorável. De peso, né? Ou tá fazendo uma dieta, acha que precisa perder peso e de repente chega no final de semana aí, né? Comeu massa. Final de ano é tipo dessas conversas bobas. Nossa, comi demais, muita carne. É uma coisa que não me pega, sabe? Final de ano, negócio de ceia, essas coisas, eu não tô fora. Aliás, lá em casa todo mundo tá fora disso. É mesmo? Não tem isso, sabe? A gente, normal, pra gente é normal. Come os alimentos do dia a dia. Do dia a dia. A gente, um alimento que a gente faz nessa época e que a gente faz durante o ano todo é lentilha, que eu adoro. Sim. Lentilha. Um excelente substituto aí pro feijão, que é possível de encaixar diariamente na nossa alimentação. A gente come diariamente. Então, mas não tem nada desse negócio de aquele monte de carne gordurosa, aquele monte de vinho. Não. Isso é uma qualidade até da tua família. Aí as pessoas fazem isso e depois fica aquela culpa, né? Nossa, agora eu tenho que correr para academia, eu tenho que fazer não sei o quê. E não é nada disso, né? E a gente não precisa ir muito longe. Isso vai muitas vezes para as pessoas que estão querendo mudar, às vezes, a alimentação sozinhas. Elas fazem assim, de segunda a sexta, elas restringem o máximo que elas podem. Corta o pão, corta o arroz, corta o prazer, corta falta, vou cortar os pulsos, mas fica lá, firme. Final da semana aí chega sexta-feira à noite. Não vê a hora de chegar a sexta. Não vê a hora de chegar a sexta para se recompensar. Aí ela enche a cara de bebida alcoólica. Aí na sexta-feira mesmo ela já não faz o jantar que ela tava fazendo de segunda a quinta. Ela já pede um lanche, já pede uma pizza, já pede já quer comer uma comida diferente. Aí ela pensa, já que eu comi na sexta, ela já começa o sábado fazendo um café da manhã diferente. Eu não comi pão a semana inteira, então hoje eu vou comer. Aí não come 1, come 2, come 3. Aí já que eu comi pão mesmo, então vai lá e come uma outra refeição diferente no almoço. Já come um monte de massa. E aí quando pensa assim, nossa, estraguei tudo. Então, agora eu vou sem freio. Quando chega segunda-feira eu vejo. Aí eu começo de novo. Então, são pessoas que ficam sempre recomeçando e não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque às vezes o que ela compensou durante a semana, o que ela fez no final de semana foi superior ao que ela tentou compensar, né? Na verdade, o que a gente busca muito trazer para a realidade das pessoas é que a gente não precisa fazer isso. Nosso corpo, ele não sabe que é fim de semana. A gente a gente não vira uma chavinha e fala assim, hoje é sábado, então hoje não engorda. Hoje tá liberado, que hoje o que você comer vai pra um buraco negro, não tem calorias. Então, não é por aí. Assim, mas eu vejo que tudo na vida a gente tem que ter direção. Até eu que tô falando aqui, mas eu tenho uma direção. Sim. Eu tenho uma direção do Bacon, eu tenho uma direção do Lucas, pra gente saber o que nós estamos conversando aqui, né? Até para o tipo de pergunta que eu vou fazer, para não fazer pergunta boba. Eu gosto muito de fazer pergunta, né, das pessoas leigas, né? Porque pergunta que todo mundo sabe o que é, não adianta fazer. Então, às vezes, mas que de repente eu posso achar que é uma pergunta boba, né? Ou alguém que não é leigo acha, que pergunta boba, como é que eu fiz? Mas, na verdade, não, estou fazendo uma pergunta que muita gente gostaria de saber, né? Então, as pessoas, às vezes, fazem relação de emagrecimento, né, e de ganhar peso. Então, o importante é que essa pessoa não tente perder peso sozinha ou ganhar peso sozinha por conta própria, não é verdade? A pessoa procurar um profissional da área
para que ele tenha uma pessoa para dirigir, né? Para estar tomando conta disso tudo. Por aí? É por aí, sim. Porque, assim, você pode até tentar fazer sozinho e até ter sucesso fazendo sozinho. Só que, às vezes, o direcionamento do profissional vai fazer com que seu processo seja muito mais leve, muito mais tranquilo e muito mais respeitoso. Porque o que a gente faz? Quando a gente faz sozinho, a gente vai Quando você fala mais respeitoso com o próprio corpo. Com a pessoa. Por quê? Porque quando a gente faz sozinho, para onde a gente vai buscar essa informação? Internet, é isso que eu tô Instagram, te falando, exatamente. Né? Então, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa nas pessoas que a gente se espelha. E não vai fazer uma coisa que é direcionada para nós. Então, às vezes, eu não gosto de chuchu. Porque nem sempre essa pessoa que você está se espelhando... Às vezes a pessoa não tem nada a ver com você. Às vezes ela tem uma outra rotina. Ela tem uma outra rotina, ela tem uma outra intensidade, ela tem outros subterfúgios ali debaixo do que ela mostra ali no Instagram. Né? Ela é uma pessoa que está ali só para influenciar. Então, às vezes, vamos supor, a pessoa vai lá e posta a dieta dela. Lá ela come chuchu 5 vezes no dia. Você odeia chuchu. Mas porque você está se espelhando nela, você vai lá comer chuchu 5 vezes por dia. Você vai comer porque você quer chegar naquele padrão, naquele corpo. Você vai durar quanto tempo fazendo isso? Isso judia muitas pessoas. Aí é onde as pessoas têm raiva do processo. As pessoas não conseguem gostar do que elas estão fazendo. Então elas fazem por um tempo e elas querem um resultado rápido porque ela está sendo sofrido, está sendo desgostoso, às vezes não está tendo o resultado que elas esperam. E aí elas vão abandonar e vão ter dificuldade de recomeçar, de realmente mudar. E vão ter preconceito com os profissionais que ajudam isso, né? Com a mudança desse hábito. Então, quando você procura um profissional, é onde que eu falo que é importante, que é a escuta. Eu vou te ouvir, eu vou ouvir qual que é a sua demanda. O que você está buscando de mim? E eu vou tentar favorecer para você de uma forma que seja agradável. Eu sempre falo muito isso no consultório. É a gente buscar o equilíbrio entre o que você precisa fazer e o que você gosta de fazer. E você está falando isso não só na área de nutrição, mas você está falando na área de psicologia. Sim. Né? Você está falando... Eu tenho autonomia para falar como nutricionista. Sim. Né? Então, assim... Dentro do papel da nutrição, da reeducação alimentar, do incentivo à mudança de hábito, esse é o nosso trabalho hoje. Não é restringir, não é tirar, não é penalizar, não é sacrificar a pessoa. Mas eu estou dizendo assim, quando nós falamos de saúde mental, né? Aí já vai partir para psicologia, né? Me fugiu aqui agora. Enfim, você vai procurar um profissional para cuidar da tua mente. Sim. Um profissional para cuidar do teu corpo, da tua mente, para que você faça tudo em conjunto e chegue lá na frente da forma que precisava ser feita, sem fazer um monte de loucura. Um monte de loucura. Com relação até à saúde mental, as pessoas desvalorizam muito os sintomas, sabe? Às vezes eu tô passando tô tendo crise de ansiedade com muita frequência, mas é isso. É uma frescura. Não vou procurar psicólogo. Psicólogo é pra doido, eu não tô doida, não, eu dou conta. Às vezes a pessoa tá num processo depressivo que ela custa identificar que isso é uma depressão, né? Uma tristeza, uma dificuldade de se relacionar com o mundo, dificuldade de fazer coisas básicas do dia a dia. E uma ansiedade, ela pode chegar à depressão, né? Sim, a depressão, a síndrome do pânico, a transtorno obsessivo crônico, né? Que é o TOC. Então, assim, tem muitas coisas que estão relacionadas que podem começar com um gatilhozinho na mente e desencadeando um monte de coisas. Mas quando a gente fala de saúde mental, as pessoas ainda têm preconceito com isso, de procurar ajuda, porque sempre desvalorizam, sempre acham que é uma frescura, que vai passar, que eu dou conta sozinho, que eu vou resolver sozinho. E aí, quando às vezes vão procurar a mesma ajuda, já estão num estado muito crítico, né, já desse transtorno, desse adoecimento mental. Quando nós falamos lá de estilo de vida, aí entrou alimentação, entrou sono, entrou atividade física, trabalho, né, e até diversão. Sim. Não é? E o tabaco? É outro estilo de vida péssimo. Né? Péssimo. Mas ele também nós podemos falar, associar o tabaco à saúde mental, à saúde corporal, vamos dizer assim. Claro, a saúde física. A saúde física
em muitos quesitos, principalmente para a saúde cardíaca, uma das coisas que o tabaco mais influencia é na nossa saúde cardíaca. O tabaco faz vasoconstrição, ou seja, que é a redução do calibre dos nossos vasos, e automaticamente pode aumentar aí a chance de hipertensão, de infarto agudo do miocárdio, né, que é infarto, que é o coração, alguma veia entupir e automaticamente o coração parar. Acidente cerebral, acidente vascular cerebral também está relacionado ao uso alguns tipos de câncer, principalmente alguns tipos de câncer. Então, para a saúde física, o tabaco ele é veneno. Para a saúde mental, o tabaco é um vício, né? Então, automaticamente, o que o vício faz? Recompensa imediata. Como é que chama? Né? O que vai para a cabeça é nicotina. Exatamente. A nicotina gera aí uma sensação de bem-estar, de prazer, que às vezes está relacionada com esses neurotransmissores que a gente tem. Por que às vezes muitas pessoas que param de fumar aumentam o peso? Foi o meu caso. Por quê? E você vê que eu sou magro, né? Uhum. Mas eu era muito mais magro. Porque começam a ter prazer na comida. Porque não, ao invés de... Porque hoje muitos fumantes substituem a comida pelo cigarro. É que na verdade eu acordava de manhã e eu não comia. Nada. Era um cafezinho e um cigarro. Se não tivesse café, eu pegava um pouco de qualquer doce, de qualquer coisa. Ou então ia cigarro puro. E aí, daí, eu almoçava por volta de como sempre, né, por volta de meio-dia. E eu acho que deve fazer, eu acho que de 2015 para cá, 2016, eu parei de fumar. Tá? Hoje, graças a Deus, não me faz nenhuma falta, eu agradeço a Deus todo dia ter parado de fumar. Coisa boa. Né? Então, eu ganhei bastante peso. Uma coisa que é interessante, e você tem muita propriedade para poder dizer, os ex-fumantes, o cigarro, fisiologicamente a gente sabe isso, eu não sou fumante, então não posso falar com propriedade, mas o cigarro ele altera um pouquinho as nossas papilas gustativas, então a pessoa que é fumante crônica há muito tempo, às vezes não sente tanto o gosto da comida. Quando para de comer, quando para de fumar, aí isso aguça, isso volta, então a comida fica muito mais saborosa, o sabor muito mais intensificado, então as pessoas acabam comendo até mais por causa disso. Doutor, eu quando parei de fumar, minha amiga, teve um dia lá que eu falei com a minha esposa, falei, Eunice, pelo amor de Deus, dá uma maneirada, não quero falar, mas que a minha mulher cozinha muito bem. Uhum. Aliás, a minha comida, eu não gosto que outra pessoa põe a mão. Ela. Que eu sei que ela sabe, né? E aí eu falei, tá muito pesado o teu molho, muito... Eu falei, Max, você esqueceu que você parou de fumar? Sabe, o gosto da comida, o molho veio tão forte, falou, dá uma maneirada nisso daí. Ela falou, não, é a mesma coisa que eu faço. Sempre, né? Não mudou nada, mas a sensação, né? O estado sensorial alterou completamente. Aí, quando o cara fala que a comida tem outro sabor, é verdade. É verdade. E uma outra questão é isso, às vezes, porque as pessoas substituem a comida pelo cigarro. Uhum. E aí, quando param de fumar, começam a fazer o contrário, a trazer a mesma necessidade, né? O mesmo bem-estar que o cigarro proporcionava, assim, relaxamento, que era proporcionado pelo cigarro, começa a transferir pela comida, geralmente pelo doce ou pelo café, que são alimentos que vão dar a mesma sensação química imediata de recompensa que o cigarro dá. Então, mas aí é o seguinte, eu não sei se isso aconteceu comigo, eu acredito que não, porque eu não vejo, eu como bem, quando eu estou almoçando, jantando, hoje para nós fomos almoçar, eu comi muito bem, mas eu não tenho essa compulsão por comida, não. Sabe? Aí muita gente fala assim, eu parei de fumar, nossa, quando eu vejo alguém tomar café, me dá vontade de fumar quando eu tomo um café. Eu não tenho essa vontade de fumar quando eu tomo um café. O cara fala, se eu estou tomando uma cerveja, meu Deus, que vontade de fumar. Eu não tenho essa vontade de tomar de fumar esse cigarro quando eu estou tomando um vinho, quando eu estou tomando uma cerveja. Eu não tenho essa vontade. Isso é uma questão muito particular, mas é muito comum a gente ouvir, sim, esses relatos de pessoas que associam. Porque isso, na verdade, não é a vontade de fumar, ela não vem, às vezes, só do cerebral, vem do hábito. Porque eu tomava o café fumando um cigarro. Então, eu vou tomar o café e vou me lembrar do cigarro. Então, eu vou ter uma vontade relacionada ao hábito. Toda vez que eu bebia, eu
fumava. Então, se eu começar a tomar demais e chegar num estado de torpor, de alegria, eu vou ter vontade do hábito, né? De recobrar aquele hábito. Às vezes, nem tanto da sensação que o cigarro trazia, mas o hábito de acender um cigarro junto com a bebida alcoólica. O hábito de você estar conversando e acender um cigarro, de repente até para mudar de assunto, né? Cada assunto vai um cigarro. Eu sei como é que é. E hoje, graças a Deus, não me faz falta nenhuma. Que ótimo. Eu vejo assim, mas é que as pessoas hoje, muita gente, eu parei de fumar, eu só fumo aquele cigarro eletrônico. Eu li cada coisa a respeito daquele cigarro eletrônico que eu fiquei arrepiado. 6 por meia dúzia. Aliás, meia dúzia não, é muito pior, né? Porque o cigarro de papel, o cigarro de palha, o cigarro de papel ainda tem um filtro. Aquele cigarro eletrônico, ele não tem nem esse filtro, né? Então, e outra, muitos são à base de essência. E essência é com óleo. É químico, não é? É oleoso, já são essência oleosa. Então, às vezes, assim, além de não ter filtro, além de ser uma essência à base de óleo, então é muito mais nocivo para a saúde pulmonar, para a saúde respiratória. Mais que esse cigarro que se fuma. Mais do que o cigarro. E as pessoas acham que está fazendo um grande negócio. E outra, por você poder fumar em qualquer lugar, você fuma muito mais. Porque o cigarro, você precisa sair do local, porque é proibido fumar em local fechado, então você precisa sair do local, você precisa estar em um local apropriado para acender o cigarro. E aquele você pode. O cigarro eletrônico você pode acender em qualquer lugar, então você não tira ele da boca. Então você fuma muito mais do que você fumaria um cigarro. Até porque eu já fumei um, já experimentei o outro, vamos dizer assim, né? E ele não traz a mesma saciedade que traz o cigarro. Né? E o outro também que muita gente se engana, e hoje as pessoas, todo mundo fuma esse cigarro de palha. Eu fumei esse cigarro de palha há sei lá quantos anos atrás aí. Hoje é moda, né? Todo mundo fuma um cigarro de palha. Mas é um outro também que muita gente acha que ele faz menos mal que o cigarro de papel, e não é, né? Não é, também não tem filtro, né? E assim, fumo é fumo. Então, qualquer coisa que você inale uma fumaça, que você trague, você tá aumentando os riscos de contaminação do seu pulmão. As pessoas ficam na ilusão também que não, isso aqui é fumo, é coisa pura, isso aqui não tem... As pessoas precisam de desculpas confortáveis. Elas precisam de coisas que vão fazer elas sabem que elas estão erradas, mas que elas vão precisar se sentir melhor. Um exemplo, mesmo eu falar desse rapaz que está ali, que é meu marido. Fumante. É pita? Sim, fumante. E aí, falou, eu vou marcar uma consulta com o doutor fulano de tal, um pneumologista, não sei da onde. Eu falei, você me desculpa, sabe o que você está querendo? Você está querendo, desculpa, aval para poder continuar fumando. Você quer ir lá, ouvir que está tudo bem, para você falar assim, eu não preciso parar porque eu tô bem. E não o contrário. Né? Eu preciso mudar o meu hábito, aproveitar que agora que ainda não tem nada me acontecendo, eu não vou esperar chegar no momento em que a situação estiver crítica, para poder parar de fumar. Eu escutei isso daí. Né? Não, eu vou lá para saber como é que eu tô. Tô ótimo, tô com o pulmão de uma criança. Então eu falei, então beleza. Você vai querer estragar o pulmão de uma criança, continuando fumando, né? Incentivando. Porque isso, na verdade, são as desculpas confortáveis. Não, isso vale muito para um monte de coisas, para alimentação também, né? É aquela coisa, eu como por ansiedade. Às vezes a pessoa nem tá ansiosa, ela só acha, é mais fácil ela aceitar que ela tá comendo por ansiedade do que ela tá comendo porque ela tá descontrolada. Porque ela quer. É guloso, né? Porque ela quer. Eu falo assim, fala a verdade, você tá comendo porque você quer, comida é escolha. Olha, 1 ano depois que eu parei de fumar, eu precisei fazer uma cirurgia na perna. Daí eu tive que fazer, fugiu o nome agora, que você bota aqueles teco aqui, eletrocardiograma, fui fazer. Aí me perguntaram o seguinte, você fuma? Aí eu falei, olha, eu parei de fumar faz 1 ano, lembro exatamente. Ele falou, então vou te falar uma coisa, não volta a fumar não, porque teu pulmão é limpinho, não sei como. Teu pulmão é limpo, você não tem nada no pulmão, não volta a fumar. Aquilo me deu uma alegria, eu fui fazer minha cirurgia até com mais segurança, entendeu? E não voltei a fumar. Agora esse papo também, falar, se alguém fuma perto de mim, me dá vontade de fumar, e se eu botar um cigarro na boca, eu vou voltar a fumar, eu vou ser honesto, depois que eu parei de fumar, eu já peguei um cigarro e não teve... Não voltei a fumar. Não teve o mesmo prazer, né? Não tive o mesmo prazer e se me der na louca, eu pego um cigarro, não vou fumar um cigarro inteiro. Mas às vezes o pessoal tá fumando, deixa eu ver isso aqui.
Entendeu? E mesmo esse cigarro eletrônico aí. Eu não tenho essa vontade de voltar a fumar, não vejo nenhuma necessidade, não vejo nenhuma relação do cigarro comigo. Quer dizer, o cigarro, para mim, foi um rio que passou na minha vida. Eu tenho uma paciente que já está comigo há bastante tempo, né? Os casos clínicos, assim. E é uma pessoa que me procurou, porque ela estava saindo de... teve bebê, estava querendo voltar ao corpo depois da gestação, o bebê já tinha parado de mamar, então ela estava querendo voltar a se dedicar a ela. Começou a correr de forma despretensiosa e se deu muito bem na corrida, muito bem. Começou a correr meia maratonas, começou a ganhar provas de corrida e ela fumante. A vida inteira, mesmo nesse período, muito bem na corrida, mas sempre fumante, sempre fumante. E um dia, por causa da corrida, ela decidiu parar de fumar. Falou que foi uma das coisas mais difíceis que ela fez na vida. Que ela tem, que é um dos sacrifícios assim, que mais difíceis que ela passou foi essa questão de ter parado de fumar, que teve momentos que foram realmente muito complicados. Eu não sei porquê, mas as pessoas dizem que para a mulher parar de fumar é mais difícil que para o homem. Você já ouviu falar isso? Nunca ouvi essa relação. Isso, que a mulher ela tem mais dificuldade de parar de fumar do que o homem. E quando a mulher tem um vício, exemplo de cigarro, de bebida ou qualquer outro tipo de droga, ela é mais pesada que o homem. Ela é mais consome mais. Eu nunca ouvi falar essa relação. Eu já ouvi algumas pessoas dizer isso. Mesmo estudando um pouquinho a saúde da mulher, eu nunca ouvi falar essa relação. Eu já ouvi falar, Manteiga, a questão de uma relação genética da mulher com impulsividade. Porque as mulheres têm por exemplo, a relação da alimentação feminina. Por que as mulheres beliscam mais do que os homens? Homem geralmente faz 3 refeições ao dia. Ele toma café, ele almoça e ele janta. Dificilmente você vê um homem que fique falando que fica beliscando o dia inteiro. Mas a maioria das mulheres belisca o dia inteiro. Mas será que não é ser pelo fato de estar sempre em casa na cozinha? Será que é isso? Às vezes não. Até porque a mulher hoje não fica mais em casa na cozinha. Muitas mulheres estão no trabalho, mas às vezes, vamos supor, é um trabalho que tem uma mesinha de café. Ela levanta o tempo inteiro e vai lá e pega uma bolachinha, pega um negócio, vai tomar um cafezinho. Ou então coloca uma coisa na gaveta. Muitas mulheres falam isso, eu tenho chocolate na minha gaveta, eu tenho um docinho na minha gaveta, bala. As mulheres têm esse comportamento e são mais impulsivas. Então, esse comportamento e precisam de muito mais de recompensas. Então, pode ser por isso, talvez seja essa isso, ligação, né? De precisar de recompensas constantes, que às vezes os homens não têm tanto. Eu vejo muito na prática clínica essa diferença. As mulheres, elas são mais... O homem, ele é mais efetivo. Se ele fala, eu vou emagrecer, ele é mais assertivo, porque ele não questiona. O homem, se ele falar assim... o que você colocar na mão dele, normalmente ele faz. Quando ele decide. Tem muita gente que ainda não quer, mas quando ele decide, normalmente o que você determinar, ele vai fazer daquele jeitinho. Ele não vai precisar nem de muita opção, de muita variação, ele vai naquilo que você falou mesmo, todo dia. E ele tem um resultado incrível. Mas quando ele também para de uma vez. No meu caso. De uma vez, assim... Seja na alimentação, você tá fazendo uma alimentação certinho, bonitinho, treinando todo dia, mas se ele decidir que ele não vai fazer mais, ele para com tudo de uma vezada. A mulher, ela não é tão fiel, mas ela é constante. Então, ela tem muito mais furos e muito mais permissão na alimentação, ela tem muito mais falhas na atividade física, mas ela costuma ser mais frequente, a dar continuidade a uma coisa que ela inicia por mais tempo, sabe? Mas o resultado dela é mais a longo prazo em relação aos homens. Mas consegue. Mas consegue, claro. Então, eu na verdade, eu não condeno a pessoa que fuma. O cara fala, o cara parou de fumar, até dó, né? O cara voltou a fumar. Então, são as recaídas, né? Na verdade. Então, eu tive várias vezes isso daí. Né, de parar de fumar e voltar. Eu cheguei a ficar 6 meses, 1 ano sem fumar e voltei a fumar. Só que um dia, eu acho que o cara vai criando uma consciência. Eu comecei a notar que em muitas rodas, eu chegava na casa de um amigo, chegava lá e ninguém fumava. Vamos tomar um vinho? Vamos. Eu tinha que sair lá fora. Eu tinha que sair para fumar. Não é? Eu voltava, eu estava com cheiro de cigarro. Eu era um cara marginalizado por isso daí. E quem fuma sabe disso. Que quando você acaba de fumar, você vai lá fora, fuma e volta, para quem não fuma, você chega com cheiro. A tua roupa
o perfume que você está usando, ele é alterado por conta do cigarro. Sim. Então isso começou a me pegar, se bem que eu não uso perfume, mas eu notava que depois, hoje eu noto, né, a gente vê que a minha roupa cheirava cigarro, meu cabelo cheirava cigarro, então isso foi me pegando. Então é uma questão de consciência, vai indo o cara falou assim, pô, peraí, eu acho que está na hora de largar disso daqui. E foi o que aconteceu comigo. Um dia isso eu falei, vale vou parar, também parar. Para a reeducação, que eu falo que é a questão da decisão. A reeducação, a mudança de hábito e o emagrecimento, ele não começa na boca, ele começa na mente. Exatamente. A partir do momento que você decide, você faz o que você precisa fazer para atingir o teu fim. Entendeu? Por que muitas pessoas falham? Porque, na verdade, às vezes elas querem, mas elas não têm decisão. Um exemplo claro é, eu vou começar na segunda, porque esse final de semana tem uma festa em tal lugar assim, assado. Porque tal dia eu vou em tal lugar assim, mas tem um almoço, então vou deixar para começar. Então, assim, ela ainda não decidiu. E na virada de ano, então, hein? Pois é, isso é uma das coisas que a gente quer, que eu falo muito. Esse ano eu vou parar de fumar. São no dia 3 de janeiro o cara tá com cigarro desse comprimento. As promessas de fim de ano, né? São coisas que a gente coloca um prazo que no fundo a gente não tá disposto a cumprir. Né? Então quando você procrastina, eu vou começar na segunda, mês que vem eu começo, o ano que vem eu vou fazer. Tá, uma coisa é você colocar uma meta. Beleza, então mês que vem eu começo. Outra coisa é você fazer um plano de ação. Tá, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu cigarro e vou jogar ele fora, não vou comprar mais, eu vou comer tal coisa e não vou tomar café para não ter vontade. O que eu vou fazer com a alimentação? Então tá bom, quero começar a mudar meu hábito. Eu quero comer mais legume, então eu tenho que comprar. O legume não vai brotar aqui na minha mesa, no meu prato, se eu não favorecer isso. Né? Então eu tenho que fazer um plano de ação, porque se você planeja, se você tem metas para colocar em prática, fica muito mais fácil. Vocês veem, às vezes eu falo muito com os pacientes, se você não consegue controlar o teu ambiente interno, controle o teu externo. Controle o teu ambiente, né? Fuja das tentações, não se apegue a desculpas confortáveis, faça o que você tem que fazer, pare de ter dó de você, não se põe em lugar de vítima. As pessoas se colocam em lugar de vítima. Coitadinho de mim, tô sofrendo. Tem que levantar mais cedo para poder ir para atividade física. Eu tenho que comer um legume que eu não gosto. Fica com dó delas, por isso que elas não fazem. Saia desse posicionamento. O objetivo é de quem? Quem quer mudar? Quem precisa da mudança? É você. Então, a responsabilidade é sua. É você que tem que mudar. É você que tem que fazer isso acontecer. Não é esperar que o outro cozinhe pra você, não é esperar que o outro compre pra você, não é botar a culpa no outro porque você não teve força de vontade pra poder dar continuidade. Falhar é normal, falhar vai acontecer, né? Recaídas vão acontecer, a gente tem que estar preparado pra elas. Recaiu, vai de novo. É aquela coisa, quando a gente cai no chão, você fica rolando no chão? Exato. Fica lá chorando, coitado de mim, caí. Não, você levanta. Você levanta e continua andando. Meio mancando, mas vai, né? Então, com a alimentação, com qualquer outra coisa que a gente queira mudar, tem que ser assim, entender que a gente vai cair, mas que a gente tem que levantar. Bom. Né? Bom, mas então o que é o negócio que eu estava pensando aqui? Meta, foco e responsabilidade. É isso? Aí vai, né? É isso. É você colocar objetivos, é você fazer um plano de ação, né? Então se planejar e você colocar em prática. Reassumir a responsabilidade, tomar as rédeas da sua vida. No trabalho, nas atividades. Em tudo que você deseja melhorar e progredir. No lazer. O progresso, ele só vem da responsabilidade. De quando você assume isso, qualquer coisa que você vai fazer. Eu quero ter um emprego melhor. O que eu preciso fazer para ter um emprego melhor? Eu tenho que mandar currículo, eu tenho que determinar em qual empresa eu quero chegar, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso daí você tem que estar bem mentalmente, né? Fisicamente, espiritualmente. Sim, né? Literalmente, é mente sã, corpo são. Não tem como você deixar uma coisa separada da outra, né? Então, se sua mente anda alinhado com seus objetivos físicos, tudo flui. E se você não vê que não dá conta sozinho, você procura o profissional da área que vai te ajudar. Dê o primeiro passo. Às vezes o primeiro passo já é procurar o profissional, mas dê um passo à frente do que você deseja. A partir do momento que você já começa a pensar em fazer tal coisa para a tua melhoria de vida,
né? Seja espiritual, mental, profissional, já é um grande passo. Exatamente, né? Você já está à frente de quem está só no desejo. Então tá bom. Maísa Carvalho de Oliveira, nutricionista clínica, especialista em nutrição esportiva e saúde da mulher. Que papo bom, hein? Acho que valeu a pena o nosso horinha aqui do nosso dia, né? Foi ótimo, espero ter contribuído de alguma forma com as informações. Café com Manteiga agradece. E eu também agradeço. Manteiga, posso deixar aqui meu Instagram? Nossa, por favor, deixa todo o endereço seu que alguém possa te encontrar. Para quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, @Maísa Nutricionista. Para quem quiser me encontrar presencialmente, eu estou no consultório, que fica na rua Minas Gerais, número 519. Vou deixar depois o telefone aqui para vocês entrarem em contato, saber mais informações sobre o meu atendimento. Muito grata, né, por esse papo, por esse momento. Tá? Espero realmente ter contribuído de alguma forma e agradeço mais uma vez o espaço de poder falar para as pessoas um pouquinho mais sobre a minha experiência, a minha vivência e que eu vivo nutrição, eu respiro nutrição, né? Então, assim, é o dia inteiro. É bom que assim nós temos gente para cuidar da gente. Né? Com o maior prazer. E querem encontrar, fala comigo que eu passo o endereço dela, né? Maísa, muito obrigado, um grande abraço para você. Né, que você continue, né, com bastante saúde mental e espiritual para cuidar das pessoas. Para nós. Tá bom? Gente, muito obrigado. Viu? Estamos fechando aqui mais esse podcast, mais esse Café com Manteiga. Então está aqui a Maísa Carvalho Oliveira, vou repetir, nutricionista clínica, especialista em nutrição esportiva e saúde da mulher. Repete o teu endereço para mim. Eu estou na rua Minas Gerais, número 519. Ali pertinho da prefeitura que você falou, né? Isso, no quarteirão de cima. Gente, na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um podcast, mais um Café com Manteiga, mais um episódio. Espero que esse que venha pela frente aí seja tão bom quanto esse que aconteceu hoje aqui, tá bom? Eu quero que você, se puder, se inscrever, né, acionar o sininho aí para que você possa receber as notificações, para receber os nossos episódios, compartilhar, espalhar isso pra gente aí. Nós estamos em todas as plataformas. Me ajuda aí, Beco, se eu errar. Instagram, YouTube, Facebook, Deezer. Acertei todos? Faltou algum? Tá bom, matou? Então tá bom, gente. A gente volta a falar na próxima quinta-feira. Fica em paz, vai na fé. Até lá.